presbíteros que serão consagrados a evangelistas. Rafael Ferraz de Oliveira, Pontezinha. Abimael Barbosa de Lima, Recife. Jean Carlos Pereira da Silva, Abreu Lima. Marcone Mário da Silva, Amaragi. Alexandre Luiz de Andrade, Bonito. João Albino da Silva Neto, Carnaíba. Lailton Sávio Souza Nogueira Filho, Escada. Josias José da Silva, Frecheiras. Glebson Alves dos Santos, Jurema. Gilmar José Alves, Moreno. Erivonaldo Bezerra, de Poção. Elias Vicente da Silva, Quixaba. Ivonaldo Anísio da Silva, São José do Belmonte. Iberique Domingos da Silva, São Lourenço da Mata. Daniel Barros de Araújo, Taquaritinga do Norte. Wellington David Aguiar, Recife. Fim da relação. Muito bem, meus irmãos. Os senhores, vêm um pouquinho mais para lá, um pouquinho. Alguns estão sendo consagrados evangelistas, mas vão vir trabalhar conosco aqui em Recife, como o irmão Gilmar, irmão Iberique, e o de Frecheiras, o irmão... Como é o nome? Osias, cadê ele? O senhor, não é? Muito bem. E o de Bonito também, o irmão Alexandre. Estão sendo consagradas, mas vão vir para Recife. Muito bem. Pastor Joel vai trazer a palavra para os senhores. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço de coração a deferência do nosso pastor Ailton. E eu confesso aos irmãos que não vejo muito necessário falar qualquer coisa mais depois do que nós acabamos de ouvir. Daquilo que um obreiro deve ser. Mas como o nosso pastor nos concede esta oportunidade tão singular, tão importante, eu gostaria de ler na palavra de Deus, no capítulo 4 da carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 4 e 5, falando aos nossos irmãos que esta noite estarão sendo consagrados a evangelistas, separados para servirem na obra de Deus como evangelistas. Diz assim a palavra de Deus: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Glória a Jesus. Com certeza, os irmãos, quando foram consagrados a presbíteros da igreja, ouviram as orientações de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ouviram também as orientações de Tito, que Paulo escreveu para o ministério, mas o Senhor Deus colocou no meu coração algumas orientações práticas para a vida prática do evangelista.
A primeira delas é que o evangelista foi dado pelo Senhor Jesus à igreja. A palavra de Deus diz, Efésios, Paulo disse que aquele que subiu ao céu é o mesmo que desceu. Ele já havia descido e subiu ao céu, e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os irmãos são uma dádiva do Senhor Jesus à sua igreja, com função específica, com trabalho específico para a glória do nome de Jesus. Apóstolo, pastor, ou profeta, perdão, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Percebe que destes aqui, o maior é o evangelista? Porque a maior função que nós temos na vida é alcançar os perdidos para Deus, é ser um evangelista. Na verdade, o Senhor Deus está investindo a nossa vida. Ele nos ama tanto e sabe que nós o amamos, nós adoramos a Deus, Ele recebe a nossa adoração. Ele gostaria que cada um de nós estivesse juntinho dEle, livre de pecado, livre do mal, livre de sofrimento, livre de afronta, livre de todas estas coisas. Mas Ele está investindo a nossa vida para alcançar aqueles que estão lá fora, que Ele também ama muito. A você que está conosco nesta noite através da rede de televisão. E para que nós possamos estar prontos para alcançar os perdidos, Ele levantou também os evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles realizem a obra do ministério. Maior não é o evangelista, é a missão da igreja. Ela é a maior. Você vir o profeta, ele está dizendo, assim diz o Senhor, o caminho é assim que o Senhor fala. O evangelista alcança o perdido para Deus, o pastor é o dedo da aliança com o Senhor, nosso Deus, que Ele intercede pela igreja nesta aliança com o Senhor, nosso Deus, e edifica a igreja, e esse dedinho aqui é o do mestre. Mas o mestre é tão grande, ele sabe tanto, pois é, parece que é o menor, é porque ele tira o comichão do nosso ouvido, irmão. É ele que limpa o nosso ouvido. E o apóstolo ficou aqui pequenininho, parece que ele perdeu bastante, né? O apóstolo acabou de falar aqui. Todos estes outros aqui, irmãos, eles se dobram. E este ministério é o que alcança a todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus, representado aqui pelo nosso pastor Ailton José Alves, em nome de Jesus, com certeza, nesta função apostólica para o nosso tempo, no nome de Jesus. Não estamos aqui consagrando o pastor para apóstolo, não, pelo amor de Jesus. Não é? Mas ele colocou, foi ele quem deu à igreja o evangelista, querendo o aperfeiçoamento dos santos, essa diversidade ministerial da igreja, que inclui o evangelista, diversidade de ministérios com o mesmo propósito, que é alcançar ou aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E o modelo desta consagração bíblica continua sendo observado na igreja do Senhor Jesus até os nossos dias. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo falou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Com certeza o Espírito de Deus também falou ao coração do nosso pastor, para que os irmãos fossem hoje apartados para a obra que o Senhor lhes tem chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles de novo jejuaram e oraram antes de enviá-los, para que o nome do Senhor fosse através deles glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, irmãos, descreve de Timóteo 4:5, tu ser sóbrio em tudo. Ela descreve a tarefa de um evangelista e pode ser usada para desafiar aquele que está sendo apresentado a cumprir a sua vocação, cumprir o seu chamado de maneira preparada, saber que ele é chamado e preparado para isso.
O tempo da aprovação, o tempo da preparação, o tempo daquele processo passou. Agora é soldado pronto. Pronto para realizar a obra. Convicção da sua chamada. Sabendo que de fato foi chamado pelo Senhor e está preparado para realizar a obra em nome do Senhor Jesus. Uma preparação adequada. Experiência e maturidade espiritual. Não neófito. É alguém que tem experiência pessoal com Deus. É alguém que já tem maturidade espiritual, para não sair correndo na primeira adversidade. É aquele que tem solidez na palavra, na doutrina, naquilo que nós aprendemos na teologia, a doutrina da nossa denominação, os costumes da nossa igreja. Tem maturidade, não se deixa levar por alguma coisa que está vendo lá fora, que parece que está dando certo. O seu caráter avaliado pelo seu comportamento, pelo seu testemunho diante dos homens, diante da igreja, são com certeza importantes para o serviço da obra do Senhor, como um evangelista, que é aquela pessoa que chega agora ainda mais perto do pastor do que o presbítero, não é? Chega ainda mais perto como um elo de ligação agora com o pastor e a liderança da igreja. Não quer dizer que ele vai ser aquela pessoa que vai intermediar. Não, ele está ali para servir ao pastor e ajudá-lo com a liderança da igreja, com os presbíteros, com os líderes de departamento, cooperando, ajudando ao lado do pastor, na função de um verdadeiro evangelista em nome de Jesus. E esse desenvolvimento não termina nunca, continua, não é? Compromisso com o seu trabalho, seu serviço, compromisso. O evangelista entende o seu compromisso de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse: sofre comigo as aflições. O evangelista tem que saber que ele tem que estar pronto para sofrer. O pastor nos falou, nós nos emocionamos aqui, dos nossos pais, irmãos, que construíram e entregaram na mão desta geração um império chamado Assembleia de Deus. O nosso sofrimento hoje não é não termos um carro para ir pregar o Evangelho. A sutileza do nosso inimigo hoje é diferente. Ele não vem com um chifre, rabo e um garfo na mão, porque todo mundo ia saber que é diabo. Mas ele vem de maneira sutil, como uma fumaça entrando por debaixo da porta. Ele vem parecendo como se fosse um crente, parecendo como se fosse verdade, heresia mentirosa, coisa mentirosa parecendo ser verdade, querendo mudar as coisas e trazer confusão na cabeça das pessoas e dos nossos filhos, como nós aprendemos vastamente nessa escola bíblica de obreiros. Nós temos que estar preparados para sofrer, ser chamados de fundamentalistas, sofrer, ser chamados de retrógrados, ser chamados de legalistas, mas tendo a convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, sabendo quem somos, o que estamos fazendo, para onde é que nós vamos e como é que nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Sofre, faz a obra de um evangelista, faz esta obra de evangelista, seja assistente do seu pastor. O evangelista ali era o assistente do apóstolo, ou dos apóstolos que estavam ali. Seja aquela pessoa pronta para cooperar com o seu pastor, pronta para colocar o ombro de baixo para ajudar a carregar a carga junto, em nome de Jesus. Para chorar muitas vezes anônimo, quando ninguém vê que o irmão na madrugada está lá chorando e orando pelo seu pastor, ajudando a carregar a carga na oração e no jejum. O pastor me disse aqui num dos cultos e disse: olha, irmãos, ele disse: olha, pastor Joel, muito, entre aspas, do sucesso que está aqui atrás desse microfone está nos joelhos dessas irmãs que clamam ao Senhor nosso Deus e destes homens fiéis que servem ao Senhor e clamam por nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um deles em nome de Jesus. Sofre e cumpre o teu ministério. Faça plena prova do teu ministério. Em outras palavras, cumpra totalmente as suas obrigações que são impostas pela palavra de Deus e pelo teu ofício. Na verdade, a vida versátil de Paulo agora deveria ser vivida por Timóteo. Agora, significa que Paulo estava dizendo: Timóteo, olha,
cumpre o teu ministério, faz a tua parte, sofre comigo, e você vai ver que você vai ser também um Paulo servindo a Deus. Nós não somos robôs e não estamos aqui tirando cópias do nosso pastor, mas nós aprendemos e vivemos aquilo que aprendemos de Jesus através da vida dele. Seja fiel em nome de Jesus, seja leal em nome de Jesus. O fiel é aquele que obedece às regras, o leal é aquele que defende as regras. O pastor disse: defenda essa igreja, se orgulhe dela e glorifique o nome de Jesus por pertencer a ela. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço meu companheiro e irmão pastor Joel pela palavra, e agora nós vamos pedir que os senhores, a igreja fique em pé, por favor, os senhores dobrem os joelhos e nós vamos orar pelos senhores. Eu vou convidar um dos pastores aqui para orar. Vamos convidar o pastor Eliel. Amém? Um dos seus filhos está sendo... Da igreja com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesse momento tão especial, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela chamada dos teus servos, Senhor, quando usaste o nosso amado e estimado pastor presidente, Senhor, para, Senhor, convocar estes homens, Senhor, para o exercício de evangelista. Abençoe a cada um deles, que cumpra, Senhor, o ministério, Senhor, da tua chamada, Senhor. Abençoe usando, ajudando, guardando, livrando do mal. Que possam, Senhor, cooperar com o nosso pastor, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Abençoe a cada um deles, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial. Ajuda, Senhor, nas suas consagrações, Senhor. Ajuda, abençoa, Senhor. Deus, tu és fiel, Senhor, quando temos certeza absoluta que falaste, Senhor, ao coração do nosso pastor. Falaste também ao coração de cada um dos teus servos, Senhor. Deus, te agradecemos, Senhor. Abençoe, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, confirma, Senhor, confirma a sua chamada, Senhor, confirma a chamada de cada um, Senhor, quando estão recebendo a imposição de mãos, Senhor, para o ministério de evangelista, Senhor. Nome por nome tu conheces a cada um deles, assim como tu disseste a Moisés, conforme Êxodo 33 e 17, eu te conheço por nome, tu conheces o nome de cada um deles, tu conheces o coração de cada um dos teus servos. A tua palavra diz em Jeremias 17:10, eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus pensamentos. Senhor, ajuda os teus servos, Senhor, guardando, livrando do mal, Senhor, usando na tua santa palavra, que ele faça o trabalho de um verdadeiro evangelista, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Ajuda, confirma, Senhor, a chamada de cada um deles. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor.